boa noite. Sempre um prazer estar aqui. E aí, vamos falar sobre Scalper? Posso sentar o pau aqui, ô Rafael? Claro, eu já inclusive passei a webinar, o comando da tela já está com você, como você deve estar vendo agora. Eu vou deixar uma boa webinar a todos vocês, tá pessoal? Eu vou estar aqui no chat, qualquer coisa eu estou monitorando aqui, perguntas dirigidas com relação ao sistema, alguma dúvida com relação ao Profit Chart, talvez eu possa tirar. E podem fazer as perguntas também, que o Igor está acompanhando as perguntas aqui de vocês. Igor, boa webinar para você também. Volto a falar com vocês no final, pessoal. Boa noite. O pessoal já está vendo na tela que está o Profit, então, não é isso? Uhum. Então, perfeito. Bem, antes de qualquer coisa, gente, a gente vai falar de Scalper, tá certo? E algumas pessoas nem sabem o que é o Scalper, né? Basicamente, o Scalper são operações que têm o objetivo de ser rápidas, visam pontos específicos no gráfico. Hoje, com a metodologia de tape reading, também ficou muito praticado o Scalper pelo método de tape reading. Mas a palavra Scalper, ela tem muito mais a ver com trades curtos, rápidos, pouca pontuação, porém para fazer dinheiro em pontos específicos, tá certo? Ao longo do tempo, eu dei uma otimizada no meu padrão operacional e eu consegui tornar o gráfico possível de se realizar operações Scalper pelo gráfico, né? Pelo que eu vejo por aí, eu sou um dos poucos que fazem isso. E não é nem falta de modéstia, porque na verdade as pessoas não têm talvez a experiência que eu tenho, as pessoas não saibam lidar com risco, com velocidade, com aquele time frame de 1 minuto, às vezes gráfico menor que 1 minuto, da maneira com qual eu lido hoje, né? Então, eu me considero um especialista em Scalper pelo gráfico, faço uso do book, acredito que tape reading é uma realidade, tá certo? Hoje, nas minhas decisões, tape reading faz parte, então não é aquela conversa que a gente vê às vezes no Facebook, tape reading é para vender curso, nada disso, cara. Tem um fundamento, tem um processo por trás, tem a estrutura dos lotes, a estrutura de como surge um negócio, a vontade, e isso é possível ver tanto apenas pela análise da fita e para aqueles que conseguem entender como é que o mercado funciona, sabe, por exemplo, identificar agressão no gráfico, né? Você tem um gráfico de 1 minuto, se a vela abre na mínima, fecha na máxima, agressão, partiu do comprador, é fato, né? O volume mostra a quantidade de lotes, né, que foi negociado. Então tem N fatores que é muito parecido. Então, esqueçam essa história de que tape reading é bom, gráfico é bom, é ruim. Não tem nada disso, na verdade a gente precisa ganhar dinheiro e é o que importa, né? Então, falado isso, a gente mata a história que tape reading funciona, não funciona. Eu acho que funciona tanto quanto a análise gráfica. É uma questão de perfil, de identificação com regras, com sistemas, com forma de leitura, os padrões apresentados são diferentes, óbvio. Mas o objetivo meu, do cara que faz tape reading, de quem quer operar mercado, é ganhar dinheiro. Não se esqueçam disso, tá ok? Vamos lá. Para mim falar de Scalper, que é o meu foco hoje nas salas da Clear Corretora, eu sou trader há pelo menos 12 anos, todos os dias, olhando o mercado, assistindo pregão, todos os dias, né? Tirando aqueles dias que a gente dá o gato no serviço, aqueles outros todos que a gente fica lá trabalhando, acaba sendo o dia que a gente vê dezenas, centenas de vezes uma mesma aparência, o gráfico, né? O preço negociado representado em candlesticks, né? Ao longo do tempo, eu fui descobrir algumas coisas que é teoria popular, né? Vou fazer uma pergunta para vocês aí do chat e eu queria que vocês me ajudassem até para gerar uma historinha para a gente poder quebrar alguns paradigmas aí que, na minha interpretação, dificultam a visão de vocês em relação ao entendimento do que é análise técnica de verdade, do que é ser day trader, né? O cara que tem a proposta de vir no mercado todos os dias e ganhar dinheiro, né?
O cara que faz um day trade esporádico, 2 por dia, esse cara ele não tem a proposta de ganhar dinheiro. Quem vive de mercado, ele tem o objetivo único e exclusivo de ganhar dinheiro. Não tem outra conversa e não tem por outro motivo. Né? Ninguém vai ficar ouvindo conversa furada se não gerar dinheiro, se a gente não conseguir medir benefício, não é mesmo? Bem, vocês sabem me dizer o que é uma tendência de alta? Vamos lá. Vou começar perguntando para vocês prospectar aí. Ó, o Bruno Matos fala assim, ó, topos e fundos ascendentes. Todo mundo sabe isso. E eu acho que essa resposta está errada, né, gente? Da mesma maneira que topos e fundos descendentes é uma tendência de baixa, é uma resposta errada para quando a gente vai pensar em scalper, né? Deixa eu pôr uma apresentaçãozinha aqui. Eu queria que vocês ficassem pensando por que é errado a questão de tendência de pensar que é topos e fundos ascendentes, né? Vão pensando aí que daqui a pouco a gente chega lá. Galera, para mim apresentar meu método, eu preciso passar alguns conceitos sobre média móvel e sobre tempo gráfico, senão vocês não vão entender, vocês vão se perder, tá ok? Bem, quando nós falamos em média móvel, é uma apresentaçãozinha básica, não quero passar teoria, porque para mim teoria funciona na prática, tá certo? Quero mostrar o seguinte, o que eu vou falar para vocês tem a ver com duas médias móveis e duas médias móveis e tem a ver com tempo gráfico, tem a ver com momento, pontos específicos, ser pontual e é importante entender, né? A grande maioria das pessoas que vai me assistir acaba vendo meu gráfico, aí o cara pergunta, porra, o Igor tem duas médias móveis no gráfico, ele usa aquilo para cruzamento? Não, eu não uso para cruzamento, gente. O que a média móvel me mostra? Uma posição do preço em relação à tendência vigente. Tá ok? Então, qual que é a regra básica que eu uso para minha tendência? O preço, quando cai para baixo da média, ele sempre volta na média. Quando o preço se afasta da média, eu sei que ele volta para a média. E a proposta é que ele vai continuar assim, rompendo fundos, voltando para a média, rompendo fundo, volta para a média, e a média é uma resistência. Tá certo? Bem, no gráfico atual que a gente tem aí, fica fácil da gente entender o seguinte. O que é isso aqui que eu vou marcar? Todos vocês vão... Tendência. Perfeito. Linha de tendência. Perfeito. Tá, perfeito o comentário, tá certo, gente? Ora, bolas. Então, quer dizer que as duas médias móveis que eu uso no meu gráfico, elas visam mostrar onde é o topo da linha da tendência de baixa e provavelmente marcam a linha de tendência do mercado. Pô, legal. Mas será que quando o mercado muda, esse padrão se repete? É uma pergunta que eu me fiz, né, para pôr essas duas médias móveis no gráfico. E aí, quando o mercado muda, ele vem para cima da média, ele vai continuar com as mesmas características. Tá certo? Até o momento que ele muda de novo e vem para trabalhar debaixo da média. Mas naquele momento, a gente consegue extrair algo muito valioso daquele padrão. A formação da linha de tendência, a formação de canais, a identificação que o mercado estava em tendência. Tá ok? Então, qual o objetivo das duas linhas que eu uso no gráfico? Será que é ver um cruzamento ou eu tentar identificar onde é um provável topo ou onde é um provável fundo? Né? Fica essa questão aí aberta para vocês pensarem, tá certo? Continuando aqui,
O mercado volta para baixo da média e a regra se repete. Longe, perto, longe, perto, longe, perto. Tá certo? Bem, a média é isso mesmo, gente. Eu vou usar ela como resistência e como suporte. Só que eu não preciso ficar traçando linhas de tendência. Eu sei que o preço para na média. Se eu acredito que o mercado cai, se ele demonstra que ele tem um padrão de tendência, seja ela para baixo ou para cima, a minha expectativa é que o preço volte na média e isso me permite um fator muito legal, certo? Que é ter o poder da previsibilidade. Ou seja, eu uso esses tempos gráficos aqui, gente. Mensal, semanal, diário, 60, 15, 5 e 1, tá certo? Esses tempos gráficos aqui, eles me permitem fazer um cenário, tá? Onde eu separo os meus tempos gráficos de acordo com aquilo que eu acredito ser real. O que é ser real? Quem assistiu a palestra passada sabe. Eu considero que o mercado é fractal. Ou seja, o mercado ele se movimenta fazendo pernas de tendência, pernas de correção, seja ela de alta ou de baixa. E esse padrão, ele dividido por frações, tempos, gráficos, ele vai ser expressado num gráfico da mesma maneira. Ele vai continuar fazendo pernas de tendência e pernas de correção. Então, fractal nada mais é do que você ver pequenas formações, um exemplo, o gráfico de 1 minuto, formar formações maiores, gráfico de 5, gráfico de 15, gráfico de 60, diário, semanal e mensal. Tá ok? Bem, com essa regra, eu dei uma estudada no que Elliott ensinou, e aí eu vi que tinha um tal de fractal 5.3. Baseado na teoria do fractal 5.3, daqui a pouco eu vou chegar nele, eu entendi por que eu devia separar os meus tempos gráficos. Então eu sempre estou focando em um tempo como alvo e um outro tempo como risco. E agora a gente vai chegar onde eu quero chegar. Tá certo? Bem, eu fiz uma pergunta para vocês que o que era tendência de alta, né? Aí vocês falaram para mim que era a tendência de topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, seja ela de alta ou de baixa. O problema é assim, a tendência sendo de alta, o padrão apresentado que você vai enxergar, sim, é topos ascendentes, fundos ascendentes. Se a tendência é de baixa, sim, o padrão é que o preço faz topos e fundos descendentes. Mas a tendência de alta não é topos e fundos ascendentes. Ela não é topos e fundos descendentes. A tendência é a sugestão para o que vai acontecer daqui para frente. Qual a tendência? A tendência é que suba. A tendência é que desça. Pois bem. Então, quando a gente fala em fractal 5.3, gente, é algo assim. Você tem uma perna de tendência. Quem forma essa perna de tendência é um outro tempo gráfico que está em tendência de alta. Ele vai, por padrão, romper topo, romper fundo, romper topo, não romper fundo e assim por diante. Quando o preço vai fazer pernas de correção, você tem, por característica, tendência de baixo. Mas o padrão é que aconteça um rompimento de fundo. Tá certo? E dentro das outras tendências, sempre vai haver esse tal do fractal 5.3, que nada mais é do que você imaginar que para que um tempo gráfico vai ter que entrar em tendência para que outro tempo faça uma perna, seja ela de correção ou uma perna de tendência. Quando a gente fala em perna de tendência, eu estou falando que a perna mais comprida de um determinado movimento é a perna de tendência. A perna
mais comprida é a perna de tendência. A perna de correção é a menor. Tá ok? E aí, o mercado vai movimentar em pernas, né? Como padrão, nós vamos poder identificar que normalmente dentro de uma tendência de alta, ela é representada por topos e fundos ascendentes. E por padrão, a tendência de baixa ela é representada por topos e fundos descendentes. Nunca Charles Dow falou para a gente que a gente deve comprar um rompimento de topo. E nunca ele falou para a gente que a gente deveria vender um rompimento de fundo. Nunca foi essa a ideia dele. Nunca. Ele apenas identificou que dentro de uma tendência de alta, o padrão era que eles rompessem topo, rompessem fundo, etc, etc. Mas o que caracteriza a tendência é exatamente o primeiro rompimento. O primeiro rompimento marca o início da tendência. E, por padrão, ele vai continuar fazendo topos, às vezes topos muito fortes, movimentos muito fortes, às vezes em consolidação, e assim por diante. Né? Mas em nenhum momento ele disse para a gente assim, ó, você deve comprar topo, vender fundo. Na verdade, o mercado fazer topos e fundos ascendentes ou descendentes é apenas um conhecimento popular. Ou seja, você como ser humano sabe que normalmente acontece isso, ok? Quando eu coloquei a minha média móvel no gráfico, o que eu fui buscar? Algo que pudesse identificar para mim aonde provavelmente o topo dentro de uma tendência de baixo iria aparecer. E quando eu coloquei a média, eu queria saber onde os fundos provavelmente iriam aparecer. Tá certo? Quando a tendência de baixa voltava, o meu objetivo era descobrir aonde provavelmente o topo iria aparecer de novo. Quando eu inseri essas duas médias móveis, eu cheguei à conclusão que eu estava bem próximo de um ponto muito bom. Aliás, eu tinha o primeiro rompimento. Qual era o primeiro rompimento? Ou rompia um fundo, ou rompia um topo. Formava a primeira linha de tendência, ligando os fundos, ligando os topos, e eu conseguiria marcar a direção. A direção agora é para baixo. A direção agora é para cima. A tendência era de alta, a tendência era de baixa. Mas em nenhum momento Charles Dow falou para você, você deve comprar um rompimento de topo. Nunca falaram isso para você. Quem inventou isso foram as pessoas que começaram a dar curso, interpretar a tendência, entenderam como que funcionava. E ele falou, olha, se o cara comprar topo, ele está bem, porque o mercado tende a subir. Mas, de verdade, quando você pensa em fazer scalper, comprar topo é péssimo. Tá certo? Conceitualmente, eu estou falando para vocês que o sonho de consumo de qualquer trader é entender regras básicas. Tá certo? Quando a gente passa a entender o que a gente está fazendo, se torna mais fácil. Então, olha só. Vamos considerar que vermelho não existe nessa figura, tá certo? Como conhecimento popular, todo mundo sabe que a perna da tendência de alta, ela normalmente tem 100% em relação ao tamanho da perna de correção. E a perna de correção, ela vai ter uma porcentagem em relação da tendência. Pois bem, quando a gente considera, por conceito popular, que eu devo comprar topo ou vender rompimento de fundo, eu tenho que levar em consideração um simples fato. Se eu comprar este rompimento ou vender este rompimento, eu estou já de cara
abrindo mão de pelo menos 50% do movimento anterior. Ficando para mim apenas 50% para ser buscado. Isso sem contar que em algumas vezes a perna de correção ela tem 78%, 61,8%. Isso sugere que o restante do movimento que fica para você é entre 20%, 22%, é entre 38,2% do 100% que você sabia que iria acontecer. Ou seja, você já tinha visto, por exemplo, uma tendência de alta presente. Então vamos marcar aqui só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Você tem o conhecimento que o mercado está se movimentando assim. E você tem a primeira informação. Eu sei que ele está em tendência. Ora, por que diabos então você quer comprar um rompimento de topo se você sabe que a tendência é que ele suba? Tanto faz se você comprar no topo ou comprar no fundo. A tendência, você já sabe qual é. A tendência é que suba. Então, por que eu vou optar para esperar o preço cair, voltar a subir cerca de 60% do movimento, para mim decidir comprar apenas quando romper o topo? Me expliquem de uma forma justa por que a gente vai fazer isso. Consigam para mim uma única justificativa para que você, sabendo que a tendência era de alta, sabendo que provavelmente o preço vai romper o topo, porque a tendência é de alta, me expliquem por que é que as pessoas ensinam a comprar rompimento de topo. Que confirmação? O meu amigo aqui perguntou, quem que é? Thiago Lopes. Mas confirmação do quê? O mercado é o caos. Ele muda de opinião a hora que ele quiser. Independente se ele rompeu o topo ou não, você não sabe quando ele vai mudar. Bem, a verdade é que quando o cara fala para você comprar o rompimento do topo, de fato tem uma única verdade. No começo do movimento, é o único momento que você descobre que a tendência de baixa deixou de existir. Então, no primeiro rompimento, vale comprar. Nos demais, você tem que apostar que a tendência continua até que o próprio mercado mude de opinião. Essa é a teoria de Dow. A tendência vigente dura até ser substituída por outra oposta. Agora, o único momento que você vai descobrir que existe uma tendência nova é quando acontece o primeiro rompimento. O primeiro rompimento é o início da tendência. É quando ele caracteriza. Agora eu não tenho mais tendência de baixa. Eu tenho uma tendência de alta vigente. Ele vai permanecer em tendência até ser substituído por outra tendência. Essa é a regra. Então a grande maioria das pessoas pegou o conceito popular de comprar o primeiro rompimento e aplicou como se fosse regra básica para tudo. Quando o nosso mercado estava extremamente direcional, sem dúvida, era uma estratégia excelente. Tá certo? Porque o mercado, ele andava. Agora, pensem o seguinte. Numa situação onde o mercado muda de opinião com muito mais facilidade, que é a situação que nós vivenciamos hoje, comprar topo, comprar fundo, vender fundo, se torna cemitério de malandro. A grande maioria das vezes. Por quê? Porque a gente vai ter que lidar com outros fatores que vão nos atrapalhar bastante. Que é a questão de quanto se pode perder,
de quanto você pode deixar de ganhar, por exemplo. Porque o risco da operação, ele limita a sua postura. O medo de perder dinheiro limita e muito a sua operação. Então, assim, se você tem um risco maior, você acaba entrando com menos papéis, com menos contratos. Porque você sabe, se der errado, e sempre vai poder dar errado, não existe uma única pessoa que possa garantir o sucesso de uma única sequer operação. Ele pode falar da boca para fora, essa daqui não tem erro e dá certo. Mas de verdade ninguém sabia. Bem, o objetivo de todo trader é identificar a tendência, assim, ô Michelson. Tá? Então você acaba identificando a tendência e depois você tem que apostar que ela perpetua até o mercado te mostrar o contrário. Tá certo? Agora, outro fator importante que todos nós temos que entender é como a gente fez aqui no PowerPoint. Se você acreditar nessa formação aqui, tá? Se você acreditar nessa formação, você vai acreditar em algo parecido com isso aqui que eu vou riscar, tá? Que, sendo essa aqui, ó, a perna preta que eu vou riscar agora, 1, 2, 3, 4, 5. Em azul, tá? Eu destaquei em azul. Olhando dessa maneira, você como perfil scalper vai conseguir mensurar o seguinte. Você vai olhar para este ponto, sabendo que o preço tende a voltar para cá. E se a teoria de Elliott é uma realidade, se você acreditar nisso, você vai entender que quando o preço cair, você vai ter um rompimento de fundo de azul muito próximo do topo. E isso já vai, por assim dizer, justificar você fazer uma operação vendida daqui para cá. E aí a gente vai matar um problema muito grande. A tendência de alta. Não posso vender. Quem disse? Quem disse? É essa a pergunta que eu tenho. O cara que te falou para comprar todo o rompimento de topo é que disse isso? Bem, de verdade, gente, comprar um rompimento de topo não está errado. Quando a gente pensa em position, você está seguindo uma tendência de baixa, seguindo, vem rompendo fundo, você fala, não quero vender, eu quero comprar. O primeiro rompimento, você fala, bem, agora eu vou ser position. Eu vou seguir essa tendência até o infinito. O primeiro você compra. Perfeito. Pergunta do colega aqui, Fábio Borges. Como identificar o fim da primeira perna? O fim da primeira perna ele é caracterizado por um rompimento de topo de algum tempo que estava em tendência de baixa. Então você vai perceber o seguinte. Em algum ponto, você vai conseguir observar algo assim. Esse cara está em tendência de baixa e você está apostando numa perna de baixo. Quando esse cara romper topo, acabou. A tendência dura até ser substituída pela outra. Acabou. Não tem mais tendência de baixo. Acabou. E aí sempre vai ser o primeiro. O primeiro muda o comportamento. A partir daí você vai apostar na compra. Agora, onde você vai comprar? Vamos lá. Vamos recapitular a questão do comprar rompimento de topo ou não, né? Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, imagine que eu tenha 100% de 10. Tá ok? Ou vamos supor que eu tenha 90% de 10.
imagine que meu alvo na operação é 10, e entrando em determinado ponto, eu consigo entrar ainda faltando 90% do movimento para cima. E agora imagine o convencional. O convencional é o seguinte, o movimento retraiu 61,8 e quando ele rompe o topo, você tem 38%, ou seja, de 10 em 90, você tem 9. 3,8 é o restante do movimento, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para você ganhar 38, que é 3,8, que seria o restante do movimento, você tem que buscar um trade onde você acerte a vírgula. Ou seja, análise técnica, o alvo, o preço, os indicadores não podem rabiscar uma tremidinha. Não pode errar por 1 centavo, senão você não vai ficar com 100% do movimento do alvo sugerido. Então, para você ganhar 3,8 pontos por cento de alguma coisa, você tem que acertar 100% de tudo, né? Agora, quando você tem 9 para buscar, mesmo que o movimento só suba 30%, 40%, quanto que é 30% de 9? 2,7? Quanto que é 40% de 9? 3,6? Mas para você ganhar no outro 3,8, você precisa pegar o trade completo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês preferem ganhar um possível 90% de 10? Ou vocês preferem ganhar 100% de 38? Esse é um número que, para mim, faz muito sentido, né? Por exemplo, eu quando eu fazia, agora eu já não faço mais, lançamento coberto, eu fazia sempre dentro do dinheiro, né? Porque eu via as pessoas fazendo fora do dinheiro e aí o cara ficava pichinchando 13 centavos, 15 centavos. De fato, era mais certo daquilo ocorrer, né? E aí o que aconteceu? Só que eu precisava que realmente aquela análise acertasse 100%, o mercado não atingisse o preço para mim ficar com 15 centavos. E aí, em determinado momento, eu descobri que eu lançando opções dentro do dinheiro que custassem 2, 3 reais, e ela caísse apenas 15% numa desvalorização da ação, eu conseguia ganhar 45 centavos e não 15. Né? E aí foi quando eu entendi que tendo a capacidade da análise, a previsibilidade do que o mercado ia fazer, é muito mais gostoso ganhar 20% de 2 reais do que 100% de 15 centavos, entendeu? Os números, eles têm que falar com você. E as pessoas não entendem isso de forma alguma, gente. É difícil entrar na cabeça das pessoas, entendeu? Talvez a gente precisasse de um pica-pau batendo o bico o tempo todo na cabeça até colocar essas coisas na cabeça da gente, né? Bem, eu falei antes sobre duas médias móveis, né? Eu não sei se vocês fizeram uma correlação, né, das médias móveis, mas olhando para o slide aí agora, as médias móveis que eu utilizo, elas têm um único papel. Ela me diz exatamente onde provavelmente vai ser esse fundo, esse fundo, esse fundo, esse topo, perdão, aquele não. Ela me diz onde vai ser esse fundo, esse fundo, esse topo, esse fundo, esse fundo, esse topo, esse fundo, esse fundo, esse topo, esse fundo e esse topo. Essa é a informação que a minha média móvel me traz. Tá certo? Ora, quer dizer então que você sabe onde o mercado provavelmente vai começar o movimento? Pois é. Essa é a informação que eu busquei ter na minha média móvel. A função delas é me mostrar exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Aonde é que o movimento começa?
Se ele vai cair, se ele vai subir, aonde é que começa? Ou seja, o mercado ele é previsível. Você sabe que ele em tendência, que ele vai fazer uma determinada formação. Ele vai expandir 100%, mas ele vai retrair 50%, 61,8%. É padrão. Todos vocês conhecem isso. Pois bem, se eu for mais otimista, quando eu calibro as minhas médias móveis, ela vai me mostrar onde é esse fundo, aonde é esse fundo, esse outro e provavelmente aonde vai sair esse topo. Porra, legal. Pois é. E ainda assim, ela vai me mostrar aonde é esse fundo e aonde é esse fundo. Dentro de uma tendência de alta. Se a gente tivesse numa tendência de baixa, a gente virando isso de ponta cabeça, tudo que é topo vira fundo e tudo que é fundo vira topo. Mas ela mostraria ou indicaria onde é provável aparecer o topo daquele determinado tempo gráfico em questão. Então, o objetivo das minhas médias móveis é isso, certo? Acho que com isso a gente consegue seguir o restante da palestra. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento sobre isso aí? Deixa eu já matar aqui alguma coisa. Igor, tá. Depois eu passo a... Tudo bom, Rafa? Uma que, pessoal, para a gente talvez generalizar, acredito que 40% das perguntas é referente à tua configuração da média móvel. Eu não sei se você vai abordar isso agora, mas o pessoal tem muita pergunta ali de se usa a média móvel aritmética, qual período. Então, acho que você já mataria ali várias perguntas só respondendo essa daí. Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui rapidamente, então, para poder matar essa pergunta aí. Deixa eu fazer aqui, que vai ser mais rápido. O pessoal tá gostando? Ou, pô, tô falando besteira aí, porque senão é fogo, hein? Não, o pessoal tá gostando bastante aqui no chat. Estão elogiando, vários comentários, o pessoal a sala tá bem lotada, então tá pulando muita pergunta, muita informação, pessoal falando comigo, querendo falar contigo, mas isso é bacana, pessoal, tô só elogiar ali a presença de vocês, os comentários, todos vocês ali comentando, isso me deixa bem feliz. Eu fui fazer um cálculo aqui, a gente teve em 1 minuto, a gente chegou a ter 57 mensagens com perguntas. Então, por isso que quando eu falo das médias móveis é que a gente teve muita pergunta mesmo com relação a isso. Então, pessoal, eu vou tentar compilar o que está sendo o maior número de perguntas, tá? Desculpa se a gente não abordar alguma, é que o tempo está bem injusto, né? Então, vocês vão fazendo as perguntas e eu vou selecionando aqui. Mas vamos lá, pode responder ali o pessoal para a gente não enrolar muito aqui. Beleza, então, ó, a minha configuração, gente, está na tela aí, são médias exponenciais. Para 1 minuto, eu uso a média 21,42. Quando a gente for para o gráfico de 5 minutos, gráfico diário, gráfico semanal e mensal, o objetivo dela é mostrar os fundos ou topos desses tempos gráficos, tá certo? E aí é 17,34. E a outra configuração que eu tenho é para o 15 minutos e para o 60, onde vai ser 27,55. Se vocês observarem, é o seguinte, esse é o tempo gráfico de 1 minuto, tá certo? Qual a interpretação? Vai longe da média, volta na média. O topo vai ser na média, quando a tendência é de baixo. O fundo vai ser na média, quando a tendência é de baixo. Nos 5 minutos, a visualização é a mesma. O topo vai ser na média e o fundo vai ser na média. No 15, a mesma coisa. O preço vai longe da média e volta na média. 60, a mesma informação. Para não ter ambiguidade, todas elas mostram a mesma coisa. Com isso, o que eu passei a pensar, gente? Porra, eu sei como o mercado se movimenta. Ele faz normalmente a porcaria daqueles topo fundo ascendente ou descendente. Todo mundo sabe disso. Agora, por que se eu sei aonde vai ser o topo ou o provável fundo, eu preciso comprar aquele maledito topo ou vender o fundo para tomar
bordoada na cara, tá certo? Então, basicamente, o porquê de eu usar as minhas médias móveis é exatamente esse, tá certo? E não vai mudar nos tempos grandes. A informação é a mesma. Eu sei onde o preço tende a ir, porque eu vou fazer projeção, sei que ele movimenta-se tamanhos proporcionais, né? Então, a onda 3 tem tamanho proporcional à onda 1, a onda 5, a 7, a 7, a 9. Eu sei, medindo a projeção para onde ele tende a ir, e também sei aonde ele tende a voltar, na média, tá certo? Então, essa é a teoria para ter duas médias no meu gráfico, tá certo? Bem, então, agora a gente falou lá sobre tempo gráfico. Ah, faltou uma coisinha aqui, que senão fica complicado, né? Bem, então, a gente viu lá a questão de como o preço tende a se movimentar. E isso também é importante, né? Porque o que significa isso? Esse monte de rabisco, cores diferentes, né? É como se você tivesse 3 tempos gráficos, tá certo, gente? Então pensa o seguinte, um deles pode ser o meu gráfico de 5 minutos, o vermelho. O verde pode ser o meu gráfico de 1 minuto. E o preto pode ser um gráfico de tique, menor que 1 minuto. Ou senão eu poderia falar que um é o mensal, o outro é o semanal e o outro é o diário. Mas vão se movimentar com uma semelhança muito parecida com essa que está na tela. Então, sempre com as 3 referências, você consegue responder algumas perguntas, né? Então, por exemplo, por que a maioria de vocês fala assim, o mercado me violinou, né? O que é um padrão, né? Porque assim, esse desenhozinho, ele está ajustadinho, né? Então assim, eu fui lá no PowerPoint, coloquei 100% aqui, 61 ponto aqui, 61,8 na perna de correção. E aí repliquei tudo, então está padronizado. Você fala, nossa, o mercado móvel é assim? Bonito? Bonito. Na prática, o mercado tem notícia, tem volatilidade, tem fatos que não dá para prever e deixa tumultuada a coisa. Então, na hora que você pôr o gráfico, você fala, bem, tem hora que fica muito nítida essa leitura, quando o mercado entra em tendência, é maravilhoso isso. Porque aí você consegue ver isso, desde o gráfico mensal até o gráfico menor que 1 minuto. Você vai conseguir ver com muita clareza. Agora, quando o mercado está tumultuado, não são todos os padrões que dá para ver. Então você tem que usar alguns consentimentos, algumas regras para definir o que é uma boa operação e o que não é. Tá? Então, basicamente, o que eu considero uma boa operação, né? Vamos pensar na linha vermelha agora. Se eu falasse assim, o que é uma operação boa, começando, imaginando que a perna vermelha vai surgir, eu vou te falar assim, putz, eu acredito que a perna vermelha vai acontecer. Você vai pensar assim, porra, então uma boa operação é começar a comprar preto. Prestem atenção nisso. Outra boa operação é comprar preto de novo. Então você tem 2 operações. Os 2 primeiros fundos. Só que quando o verde faz a perna 1, você já passa a saber, bem, esse verde já esticou demais, ele precisa respirar. Vender o topo de preto na volta, até dá para fazer, porque teoricamente você tem uns pontinhos aqui, uns centavinhos, numa ação para você escalpelar. O que não pode é você vender o fundo de preto. O fundo de preto não se vende. Por quê? Porque aí vai entrar o que a análise técnica é normalmente, ambígua. Que é o seguinte, na teoria ele faz um pedaço de movimento, mas muitas vezes você está operando um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 1 minuto, e isso só dá um paviozinho de vela, que é esse fundo aí.
Então, esse camarada aqui, que eu vou destacar em verde claro, jamais podemos vender. Por quê? Porque você sabe que é provável que vermelho estando em tendência de alta, verde pare de cair na retração. Se ele já fez, ele verde, a perna 1, ele está muito próximo da região de 50 e 618. Então essa região é uma bosta para vender. Você vender aqui é pedir para tomar violinado. Mas isso pode ser o 1 minuto rompendo, o 5, o 15. Isso é um sinal falso nesses tempos. É um sinal que não tem muito valor. Ok? No segundo movimento, você conseguindo identificar que vermelho continua e agora você viu que verde parou no suporte e está indo para frente, você vai pensar em comprar sempre os pontos bons. Preto continua sendo boa compra, porque ele tem alvo, tem força, tem outros 2 tempos empurrando ele. Vender o teste de preto novamente, talvez dê certo, talvez, porque se você quiser uma tendência muito grande, sem imaginar ou sem ter observado o que vermelho e verde estavam fazendo, você não faz ideia que eles estão prestes a voltar à tendência de alta. Então você vende, rompe o fundo, você fica com um sorrisão aqui. Acertei, caralho. 5 minutos depois volta tudo na tua cara, você fala, caralho, que mercado fila da puta. Mas o mercado foi fila da puta ou você não observou o gráfico? Então, você tem que escalar risco. Não pode dar mole. Bem, o rompimento de preto não dá para fazer. Esse aqui, região de suporte de verde. Não é um ótimo heliotista, o Bruno, mas você tem que ter noção. Você pode até não comprar todos, mas comprar os mais prováveis. Você pode comprar todo o teste de verde, apenas os pretos você ignora. Agora, o que você não pode é ignorar os tempos, que eles estejam em suportes ou resistências importantes, entendeu? Maravilha, o mercado continua. Você consegue filtrar. Novamente, comprar preto é a moda da vez. Vender preto aqui em cima, eu já fico assim, putz, é meio arriscado, mas se tiver uns pontinhos eu vou em cima. Só que eu estou consciente. Mas bem, não pode dar mole, isso aqui é uma tendência de alta, tende a ter suporte. Agora, vender preto não pode. E o que acontece mais? O que acontece bastante é exatamente isso. O cara vende preto no ponto errado e fala, não vou estopar, ele só vai subir um pouquinho. E aí ele está no início do movimento, de vermelho. O vermelho está puxando para cima. Olha o dia de hoje do índice. Olha o vermelho do índice hoje. 60 minutos, 15. Vai vender 1 minuto e não estopar. Para e pensa. Faz traz para a sua vida real o que aconteceu hoje. Entendeu? Vamos lá. Quando o mercado repetiu a tendência, você tem que entender o seguinte. Quando o vermelho chega no alvo, vermelho chegou aqui, você tem que supor agora que verde vai cansar. Aí olha só como o mercado é maldoso. Vender preto dava para fazer. Se você vende o fundo de preto e não estopa, o mercado te perdoa, porque era a correção. Essa situação, ela acaba com a nossa cabeça, porque vai fazer você achar que vender e não estopar é bom. Porque ele vai voltar para o seu lado e você vai ganhar dinheiro mesmo tendo feito besteira. Isso aqui é comum, todo mundo faz isso. Então, o que o mercado faz está exposto aqui. As asneiras que a gente comete, os problemas que nós passamos, está baseado nesse desenho que está na tela de vocês. Que nada mais é do que você verificar qual é o contexto de mercado. Você está dentro de uma primária de baixa ou uma primária de alta? Você quer vender a primária de alta? Dá para fazer. Agora, você não pode hesitar. Ok? Então, eu queria mostrar isso para vocês, que assim, as pessoas não têm a mínima noção de como o mercado se comporta.
A grande maioria nunca pôs R$ 1 e está ensinando por aí. Nunca pôs R$ 1 no jogo. Então, o cara fala, compra rompimento, aí ele vai vir aqui e vai te mostrar uma figurinha assim, ó. Ó, você vai comprar quando o preço fizer topos e fundos ascendentes. Tá vendo a linha de tendência? Ele vai falar isso para você, entendeu? Ele vai riscar, vai falar, não, aqui. E olha que ele ficou 3 semanas para montar uma meia dúzia de slides, entendeu? Então, é importante que vocês entendam por que a gente se lasca. Porque essa condição que eu mostrei para vocês, ela está replicada dentro das tendências, ou daquilo que vocês conhecem como topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. O mercado, ele é assim. E mais ou menos como o meu desenho. Por quê? Porque dependendo do tempo gráfico que você tem muito ruído. O ruído é por quê? Porque os fractais, os tempos gráficos estão se mexendo dentro dele. Tá certo? Bem, vamos lá. Vamos para os exemplos práticos, porque senão não vai dar tempo. Eu falo pra caralho, entendeu? Eu gosto disso aqui, então tem meia hora. Eu já tinha separado aqui um único exemplo, porque eu sabia que ia demorar, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver se faltou algum slide aqui. Ah, faltou. Deixa eu voltar aqui, senão eu não consigo mostrar e vocês não vão entender. Faltou 2 slides. É rapidinho, para a gente não perder tempo, tá? Olha só. Eu falei lá sobre aquele desenho todo. Está dentro da perna de tendência de alta e da perna de correção. E aí não importa. Se você tiver numa tendência de 1 minuto, você vai ter o vermelho sendo 1 minuto, o verde sendo menor que 1 minuto e preto sendo menor que 1 minuto 2 vezes. Ok? Sempre vai ser assim. Aí, vamos pensar assim, o que seria preto nesse gráfico preto e branco que está aí, né? Vou riscar em vermelhinho aqui. Preto nada mais é do que você entender que as velas caem assim. Espera aí. O mercado está subindo, ele faz 1 para cima, 2 para baixo. 1 para cima, 2 para baixo. E ele vai subindo assim. O preto é isso aqui. Menor, é as mínimas e máximas das velas. Muito sensível. Aí o mercado muda o comportamento, quebra a linha de tendência. Aí ele vai testar topo, romper fundo. Só que olha só como é limitado. E aí, de repente, você vai fazer a venda aqui. Essa venda jamais pode fazer, porque é um suporte do tempo grande. Aí o mercado consolida e você fica vendido no fundo, fica pendurado. E o mercado depois vai te pegar, é certeza. Ele pega a mim, que já olha isso aqui, imagina que não olha, entendeu? Se deu mole, passa a faca. Velho. Na volta, o padrão muda, mas ele começa. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Por isso que as velas retornam sempre na metade do candle anterior, que é a retração. É só vocês pensarem assim. Tá certo? Bem, as linhas de tendência, elas são uma realidade. Tá? Eu tenho aqui, o Joia Souza, como pegar a reversão, mas o tema da palestra é scalper. Se eu for mostrar a reversão de tendência, aí vou te complicar. Vou complicar o pessoal, tá? Então vamos passar o slide. Chegamos no que eu queria. Esse é o gráfico do índice, 5 minutos. O que eu estou dizendo, gente, é exatamente isso aqui. Ó. 1 e 2, 3 e 4. Isso é uma tendência. Todo mundo sabe. Topos e fundos ascendentes. Porra nenhuma. Isso é um padrão. O padrão, a gente sabe que quando está subindo, faz topo ascendente em relação ao outro. Mas a tendência, ela foi dada no primeiro movimento. Depois você já sabia. Vai subir. Até quando? Até o mercado mostrar o contrário. Se isso aqui for 20 movimentos, 30, tanto faz. Você sabia desde o primeiro que era uma tendência. Ok? O segundo padrão está por trás disso. Que aí você tem que estar com o olho treinado para você poder enxergar como é que o mercado se movimentou. O fractal 5.3, ele é uma realidade.
Eu não estou falando que ele sempre é possível contar. Como eu falei, isso aí é um slide. Eu fui olhar o mercado e falei, cara, qual é a condição mais perfeita para me ensinar para os meninos? Puta, é essa aqui. De vez em quando, o fractal 5.3 vira 7.3, 7.5. E aí, por isso que Elliott achou 20 e poucas formações e tal, é muito mais fácil você supor que enquanto o menor está em tendência de alta, o menor está com possibilidade, o maior está com possibilidade de subir. Quando o menor muda, aí que está o detalhe. Quando o menor muda, sempre vai poder ser algo que vocês têm que entender. Perna 1, perna 2. Esse padrão, ele mostra pra gente que não é rompimento de fundo que importa, nem rompimento de topo. Claro que você precisa para ir confirmando a tua ideia, mas o rompimento de fundo, se ele não for observado de uma maneira legal, ele vai fazer você vender um suporte do gráfico. Onde, até supostamente, se você mensurasse risco-retorno, o alvo do tempo grande, ele era muito atrativo para você. Você sabia que ele tenderia a repetir o movimento anterior. Então, mesmo aqui, jamais se vende. Primeiro, porque você não tem um alvo legal. Segundo, que a perna 2, a perna de correção, ela é confusa. Ela é, normalmente, disputada. Disputada em que sentido, Igor? Como assim? Bem, o mercado sobe, o pessoal toma lote, toma lote, toma lote. Só que, o que adianta o cara comprar se ele não vender? É isso que vocês não entendem. Por que o mercado corrige? Porque os players, os grandes, as tesourarias dos bancos, elas começam a comprar. O volume vai fazer o preço se deslocar. Só que em algum momento, esses caras não são igual a gente, que pega a caneca de café e fica tomando café o dia inteiro. O cara, ele sabe que o mérito de se operar bolsa é dinheiro. Então, assim, se ele comprou, ele precisa vender, senão o dinheiro não cai na conta bancária. Não entra crédito, só sai débito. Então, quando o mercado corrige, ele corrige justamente porque esses caras que compraram põem uma parte do dinheiro no bolso. Quando ele estava lá em cima, tinha muita gente que falou, puta, agora não dá para comprar, porque porra, é tendência de alta, mas ele esticou. Quando chega no ponto de interesse, todo mundo volta a comprar de novo, porque teoricamente ele vai comprar barato. Até os que não queriam mais comprar. E aí vai ter muito mais vontade. Primeiro, a tendência é de alta. Os vendedores sabem disso, eles não têm interesse de se expor agora. Só os maluquinhos que estão vendendo aquele rompimento de suporte, entendeu? Que é uma violinada. E o cara vai falar, eu fui violinado. O mercado é ruim. Então, a teoria, se você juntar as informações, você descobre o porquê das coisas. Então, assim, por que o preço numa tendência corrige? Porque para comprar e ganhar dinheiro, você precisa vender. Então, o cara realiza parte do que ele comprou. Tá certo? É simples assim. Todo mundo quer dinheiro. Desde o Sardinha até o fundo tesouraria do Bradesco, entendeu? Todo mundo precisa guardar o dinheiro. Ah, Igor, o lote, tem bastante lote no... Cara, o lote é importante. Se o cara não comprar lote, ele não ganha dinheiro. Como assim? Quem é que vai ganhar dinheiro se o cara não executa a ação? Então, assim, o lote não é importante. É quem está tomando o lote. Quando sobe, quem tomou. Quando cai, quem é que está vendendo. São algumas informações que vocês têm que ter. O lote. Ah, tem 1 milhão de ações no book da Petrobras. É tendência de alta? Que bom. Alguém vai ter a possibilidade de ganhar dinheiro. Porque se não tivesse papel, quem ia ganhar dinheiro? Me explica. Ninguém. Então, aprendam a usar a informação e o conceito. Tá certo? Então, na tendência de alta, é isso aí. Na tendência de baixa, é tudo a mesma coisa. Você vai ver 1 e 2. Opa. Aqui. O mercado vai se repetindo. Só que você sabia. Ah, um detalhe importante aqui. Você sabe onde estariam as minhas médias móveis? A minha média móvel está passando aqui. Ó. Opa. Dei isso aqui. Ferramentinha safada. Pronto. Minha média móvel está passando aqui. Então, eu sei onde vai vender. Tá?
E dentro disso, gente, você vai conseguir observar. Só parar. Queria que vocês entendessem que eu não risquei os menores. Eu risquei o vermelho e o verde. O preto está dentro do verde. E aí ele é as máximas e mínimas das velas. Ok? Vamos lá. Agora eu já mostrei o que eu queria mostrar. Alguma pergunta? Alguma dúvida? 9 e 10. Deixa eu já atendendo o pessoal aqui, senão não dá. Deixa eu ver aqui o que o Rafa marcou com bandeirinha vermelha aqui. Não tem bandeirinha vermelha, hein, Rafa? É que eu tô respondendo aqui o pessoal, mas eu tenho lido as perguntas e tem tido muita a questão da quantidade, né? Teve uma aqui que eu separei, peraí, eu separei aqui em cima, Quantidade do quê? de candles, da questão de cada perna, né? Foi uma aqui que eu tinha prometido pro Jackson. Ali, Então, vamos pensar assim, ó, só para desmistificar. O que a gente viu quando eu apresentei ali aquela tendência, né? Não a que eu risquei lá, verde, vermelha, a pretinha, bonitinha. O mercado ele tem proporções. Então, o que acontece? Se você tem um movimento de 10 velas e o outro visto por 4, você pode já ter certeza. O de 10 é um tempo gráfico e o de 4 é outro. Simples assim. Tá? Na minha tela aqui, a gente está vendo agora, por exemplo, uma tendência dada pela perna de 1 minuto. E aí, lembra o que eu falei? Quando você tem uma perna tendência no 15 minutos, você iria ver no 1 minuto o mercado dando a chamada. Então, olha só como 1 minuto sai aqui. Ó. É o mesmo movimento. Ó. Repara que as formações, o número de velas entre um e outro é o mesmo. E aí ele vai formar linhas de tendência e canais. O movimento é forte. Tá? A perna de tendência de alta de um ativo é a tendência de outro. Agora, esse aqui não é o minuto, ele é menor que o minuto, porque o mercado foi forte agora no final. Tá certo? Se a gente tirar o gráfico para 5 minutos, você vai ver algo que é o seguinte. Esse camarada aqui, ó, é o cara que fez uma perna 1 e uma perna 2 e está lançando uma 3. 60 minutos. A abertura de hoje é com 5 minutos subindo. Só que ele abriu em gap, perna 1. Aonde que ele voltou? Na retração, na média móvel. Tá certo? E aí ele vai subir. E aí, qual o tamanho? Proporções semelhantes. Ele vai formar o padrão dele. A linha de tendência vai estar bem próximo. A formação do canal vai ser. Então você sabe que isso aqui é um tempo gráfico. Tá? O que está dentro dele, o que a gente talvez entenda é assim, ó, se eu fosse riscar o que é de um tempo gráfico e o que é de outro, eu riscaria isso sendo como um canal desse tempo. Agora, dentro desse canal, você tem as outras formações, os canais de tempo menor, que vão sugerindo que quando quebra um canal, ele vai para a base do outro. E aí ele vai aumentando a proporção do canal até mudar tudo isso aí, entendeu? A proporção do canal vai mudando. Proporção. Até o momento que ele vai estourar vermelho, estourar verde para chegar em azul. E é esse o grande lance, você saber que é um processo. Ele vê 1 minuto em tendência, tempo menor que 1 minuto em tendência, aí quando esse cara muda, ele corrige o 1, quando o 1 muda, ele corrige o 5, quando o 5 muda, corrige o 15, quando o 15 muda, corrige o 60. Essa é a regra. Tá ok? Para falar de método, vamos pegar aqui exemplos.
Deixa eu ver se está com o histórico aqui. Está carregando agora. Bem, o dólar. Deixa eu só trocar a bateria do meu fone aqui rapidamente, o Rafael, que está apitando aqui, só um instantinho. Tá, pessoal, enquanto isso, só avisar vocês que eu tô separando aqui as perguntas, tá? Claramente não vai dar pra gente. Tô ouvindo. Tô informando o pessoal que não vai dar pra gente, em questão do tempo, responder a todas as perguntas, tá? Então a gente vai aqui ver o quanto que a gente consegue responder as perguntas que vocês estão fazendo, porque tá surgindo muita pergunta. Eu tô sinalizando aqui, Igor, tô sinalizando ali com de vermelho algumas perguntas, e as perguntas até que eu considero que estão sendo bem recorrentes, tá bom? Era isso, Igor. Pode retomar aí. Bem, vamos lá. Eu não tenho problema com o horário, viu, Rafa? Mas eu sei que você deve ter algum aí, então... na hora que eu estiver incomodando, você me chama. Vamos lá, gente. Olha só. O que marca a minha média móvel de 1 minuto? Aonde eu vou vender, certo? Então, vamos falar de uma regra que eu utilizo para fazer scalper, né? Eu sempre que vejo as médias móveis e o preço abaixo, eu sempre posiciono as minhas vendas no valor da média móvel. Mas no preço, entre uma e outra, não é na azul, não é na roxa, é no meio termo, tá? Pô, Igor, então aqui executaria minha ordem. Eu vendo aqui. Por quê? Porque na minha teoria, na minha perspectiva, o mercado faz as pernas de tendência e as pernas de correções acabam com topos em média móvel. Então, significa que eu também vou vender o dólar aqui. Significa que eu vou vender ele no 51 aqui. No meio termo, né? Estou considerando que ele começou aqui. Então, eu tenho uma, duas, três oportunidades de operação no dólar, somente das 4h20 até as 5h57, depois do ajuste. Quando o mercado consolida aí, não tem jeito, né? Porque aqui, o que você tem que entender? O que a gente falou no gráfico, né? Lá naqueles desenhos todos? Perna de tendência. Isso é a perna de correção. Olha os rompimentos falsos e depois o camarada falando para mim assim, poxa, Igor, o dólar me violinou aqui. Qual era a primária do dia para o dólar? Queda. Aí o cara está me comprando a resistência de 5 minutos, entendeu? Aí, depois não sabe por que perde dinheiro. Então, o trade do dólar, se você levar em conta a direção, sempre foi vendido, certo? Repara o que eu falei. Aqui é 1 minuto, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho foco na venda. A primária do dólar é baixa. Por quê? Porque ele está caindo há 5, 6 dias seguidos. Só assim, simples assim. Não precisa ser o indicador, saiu no jornal. Cara, esquece isso. Muito mais simples. É para baixo. Vai. Eu vou sempre vender a região de média. Sempre. Tocou a média, eu vendo. Scalper. Normalmente, eu coloco 4 pontos de stop e busco 6. Tá? Normalmente. Quando eu falo somente scalper. Tem mais estratégias, dá para aumentar, alavancar. O que a gente falou na perna de contratendência, né? A perna de contratendência, quando era o mercado subindo, tinha as 2 primeiras compras em preta, a terceira operação de preto era uma venda. Por quê? Porque o preto tende a romper o topo uma vez e ele te dá a chance de você ganhar dinheiro. Vocês lembram o comentário? Está explícito aqui também no gráfico. Ó. Então, a tendência primária é de baixa, você consegue ver, está baixa. Quando ele muda o comportamento, e aí a mudança de comportamento ela sai por quebras de linha de tendência. Canais, preço vindo para cima da média. Uma hora vai tomar stop, tem que mudar o comportamento, você sabe disso. Aí ele vai fazer a correção que seria o pretinho lá. Lembra o que o pretinho fazia? A primeira vez que preto vem no teste de fundo, dá para comprar. Aí eu falei assim, mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você comprar o pretinho e não realizar, não pôr no bolso, ele vai voltar rápido e vai te tirar, porque a primária é de baixo.
O mercado move-se assim. Então o cara, puta, comprei, eu tô ganhando 7, 8 pontos. Acabou. Mas o mercado é maldoso. É maldoso, mas você não viu nada, não aprendeu nada. É por isso que o mercado tira. Outra coisa que a gente falou é que dependendo do ponto, você vai ver briga feia. E aí, briga feia dá essas rabiscadinhas aqui, ó. Que teoricamente isso é um rompimento de topo em relação a esse. O cara mais desavisado, está operando num tempo gráfico menor, isso aqui é 1 minuto, é muito difícil que o cara estivesse comprando isso, né? Mas podia ser um 5, 1 minuto dando uma compra bonita aí, né? Eu acho que até se você considerar a compra do rompimento de topo, vamos pensar que o topo está aqui, foi péssimo, porque você compra 62, ele vai só no 64, você vai ganhar o quê? Não dá. E aí ele volta na cara. Então isso aqui é o fractal 5,3. E aí o que eu falei para vocês? Que ele é apresentado às vezes em 7,3, 7,5, não importa. O que importa para a gente é você entender que dentro da perna de tendência dá para fazer todas as operações a favor. As operações contra é mais tumultuada e mais difícil. Então a leitura é importante. E aí você vai evitar comprar ponto porcaria, ponto que você não tem nada. Você só tem risco, confusão. E isso é o que dificulta tudo, tá ok? Então, basicamente, deixa eu só zerar aqui, ó. Olha só que engraçado. Começo do dia. Olha quantas compras no dólar com êxito você podia fazer hoje apenas conhecendo o porquê que eu uso duas médias móveis. Aonde que o preço tenderia a parar? Então, o scalper, ele é um cara inteligente. Ele é um cara que busca pontos, né? O ponto específico era determinado, X. Depois, na venda, eu consigo fazer, olha quantas vendas acompanhando, no ponto certo. Se eu usasse só média móvel, nesse gráfico, eu vou decidir. Eu faço uma venda na abertura, de scalper, ó. Uma, deu certo. Depois ele vaza, aqui eu posso vender e tomar um stop, não tem jeito. Depois eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 compras consecutivas, talvez uma sexta aqui, porque ele vem aqui em cima, talvez deu ganho. Tá? Olha só a regrinha da média. Você não precisa fazer nada, é só pontualmente. Tá? É você saber. Venda, compra, 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 compra. Aí você vem, ó. Venda, venda, venda. Preço acima da média, compra. Simples assim, gente. O mais importante para a gente fazer scalper é você saber aonde o preço tende a ir e aonde ele tende a voltar. Quando a gente fala em método completo, ele parte do princípio que você tem a questão da previsibilidade. Todos vocês, olhando essa média, conseguiria fazer uma regra assim, bem, se o preço não perde a média, por que eu não posso comprar na média e jogar 2 pontinhos, 3 pontinhos para baixo da média? Como risco. Por que vocês não começam a pensar assim? Por que vocês não começam a olhar o mercado como, poxa, eu preciso vender o topo da tendência de baixa, não vender o fundo. Sejam crianças de 5 anos. O que uma criança, se você perguntasse para ela e falasse assim para ela, né? Dentro desse movimento vermelho aí, onde que você gostaria de ter comprado? Isso que ela lembre que se você comprar barato e vender caro, é legal. Qual criança não ia falar para vocês assim, ah, eu gostaria de ter comprado aqui, ter vendido aqui, ter comprado aqui, ter comprado aqui, aqui, vendido aqui, aqui. Lembre-se, ele estava em tendência a partir daqui. Foi o primeiro momento. A partir daqui ele falou assim, ó, eu estou em tendência. Você poderia ter traçado uma linha de tendência, ter visto a mudança do preço e ter definido o que era uma tendência de alta, o que era uma tendência de baixa, e a partir daí ser pontual e específico onde você iria comprar.
e vender. Olha, é que aqui tem um negócio, cara. Eu coloquei aqui, ó, média móvel exponencial de 21 e de 42. Eu informei essa. Quem foi que perguntou foi o Alexandre Costa. Nesse gráfico aqui, ó, média exponencial 42. Média exponencial de 21. Tempo gráfico de 1 minuto, qual que é, Alexandre? Então, Daniel, o que eu expliquei? Eu estou te mostrando o que aconteceu hoje. Eu, por exemplo, Daniel Ávila fala assim, mas com o gráfico do jeito que está é fácil, mas com o pregão as coisas complicam. Mas você quer pegar os difíceis para quê? Eu só quero os molezinhas. Não precisa, para fazer scalper, você querer ficar com o movimento difícil. Você tem que fazer com arroz com feijão. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem de verdade nesse mercado você conhece que opera e ganha dinheiro? Eu devo conhecer 6 pessoas só. Assim, estou falando do meio, tá certo? Conheço 6. A maioria nunca fez day trade. Nunca. Já operaram, já fizeram swing, já fizeram position. Mas day trade, a essência, não tem a ver com tradear. Por exemplo, eu faço scalper pelo o ValueUp, tá certo? O dólar deu 2 condições de ValueUp hoje. As duas deram certo. Eu não sei se tem aqui, deixa eu ver se tem o ValueUp aqui rapidamente, só para mostrar que é outro método, entendeu? O problema é que vocês não têm nem experiência para determinar o que fazer. Olha só, a regra do ValueUp é muito clara, tá? E eu vou te mostrar aqui. O preço está o ValueUp é essa linha nova que eu adicionei aí, tá? Vou dar uma rabiscada nela aqui em amarelo, só para vocês identificarem ela no gráfico aí. Essa linha aí. O preço vai acima do ValueUp, gente. Tá brigando aqui, tá abaixo do ValueUp. Ele vaza o ValueUp a primeira vez para cima, tá certo? O primeiro toque do ValueUp é compra certeira. O primeiro toque. Aí você compra no valor do ValueUp para pegar 4, 5 pontos no dólar. Aí ele cai para baixo do ValueUp. O primeiro toque é venda. Venda no 63 caiu até o 59. Aqui nesse pedaço. Agora, olha aqui o que aconteceu para cá. Ó. Ele caiu mais. Ó. Não. Então estou viajando aqui. Isso. Ó. Olha o ValueUp. Então, assim, a maioria de vocês não sabe nem o que fazer. Estão achando que eu vou comprar porque eu acho que vai subir. O trader, o scalper, ele faz o ponto, entendeu? É o local, a operação. A maioria dos traders que eu conheço, ele faz uma única operação no dia, ele fica esperando só o ValueUp chegar, ele entra com 20 contratos, 5 pontos, R$1.000. Obrigado, até amanhã. Agora, a maioria não, a maioria fica o dia inteiro clicando. Só as corretoras ficam contentes, você fica todo acabado, esgotado fisicamente. Aqui já tem 2 estratégias. Estou passando aqui, você vende a média móvel, compra o ValueUp. 2 operações no dia, ele deu 2. Não estou falando de fazer trade o dia inteiro, ser scalper, rodar nada disso. 2. Só esperar. Cruzar o braço e falar assim, vamos esperar. Ah, mas será que o índice deu a compra do ValueUp hoje, ou a venda? Na mesma regra? Vamos ver se o ValueUp está aqui no índice também, porque já sumiu. Aqui. Eu só faria uma operação no ValueUp, tá? É quando ele está acima, vem para baixo o primeiro toque, tá? Então, ó, a única operação de ValueUp que deu no índice hoje é essa aqui. Ele está acima do ValueUp,
vem para baixo do value up. O primeiro toque é venda para pegar quantos pontos? Venda no 600, cai no 460, 100 pontos. Agora, é o ponto, gente. O scalper é o ponto. Se o 15 minutos eu estou vendo que rompeu o topo, olha isso aqui, ó. Cada rompimento de 15 minutos tem um puta valor. Então você está aqui, o 15 minutos rompeu o topo. Toda quebra de máxima de vela de 15 minutos é uma compra. E aí isso é dado por onde? Lá pelo 1. Então você sabe lá daquele movimento que eu falei, nada mais é, nada menos do que isso aqui, ó. Cada vela de 15 é isso aqui, ó. Tem uma compra no rompimento da vela de 15 aqui, provavelmente outro aqui, aqui é outra compra, porque ele rompe a máxima de 15, aqui é outra compra. É só você olhar, olha o valor da máxima de 15, o horário, né? Cadê o horário dessa vela? 16h55, vamos lá, ó. 42, 43, 44. 44, 45, rompeu. Aqui é uma entrada. O 15 continuando o movimento. Agora, o que vocês estavam fazendo? Sabia que era um rompimento de 15? Sabia que o mercado estava com potencial alvo de onda 3, continuidade da tendência, que o 15 minutos está começando o movimento, que ele está falando para você, olha, eu estou rompendo esse topo. Você sabia disso? Fiz a correção e agora estou indo para repetir o movimento anterior. Você chegou a pensar nisso e falou, puta, agora tem alvo pra caramba, agora que entrou força, entendeu? Quem de vocês pensou assim? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é ponto específico. O scalper, ele não tem o objetivo de fazer trade o dia inteiro. O scalper tem dinheiro. Onde é que está o dinheiro? É quando o mercado entra em tendência, é quando o mercado chega em ponto de value up, ponto de ajuste, que é onde gera valor. Você vai pôr o teu dinheiro no valor, tá certo? Então, olha os tempos gráficos, tenta casar, vê lá a perna de 5 minutos do teu gráfico, como é que ela se formou. Veja se você descendo por 1 minuto, você não consegue ver que cada rompimento da vela de 5, 1 minuto tinha feito uma para cima, 3 linha para o lado, rompendo o scalper ali. Se você acredita no que Charles Dow falou, é só olhar os 5 minutos. Não tem porquê. Deixa eu só fazer um teste aqui rapidamente para ver se eu consigo fazer isso. Se eu marcar aqui o movimento, ó, vamos ver se vai dar certo, só para mim descer por 1 minuto e ver se eu acho essa bolinha aqui no 1 minuto. Como aqui. Bem, o valor dessa vela aqui, a máxima, é 625, tá? Ó. Olha só. Você sabe que seus 5 minutos pivoteou, certo? Estava no suporte, ele vai dar a compra. Você lembra que a gente falou sobre tempo gráfico? Olha só. Você tem os seus 5 minutos fazendo algo assim. 1 para cima, 2 para baixo. E quando ele chega no suporte, olha lá de novo o mercado sacaneando. O que é o sacanear, né, gente? Repara só. Vou riscar a perna em amarelo só para vocês verem a maldade do mercado. Ó. O mercado sugerindo queda no suporte do maior. E o cara vendendo. E o cara vendendo. E o cara vendendo no fundo. Vendendo no fundo. Vendendo no fundo. E o mercado no suporte. Tá na cara. Tá explícito. Era só o cara ter olhado 5 mil. Falar que não dá para vender mais. Porque agora ele vai pelo menos testar o topo. Olha o outro padrão que eu acabei de comentar com vocês. Olha a quebra da linha de tendência. Olha o preço vazando para cima da média. Quando o preço vem para cima da média, a partir de onde que você vai achar que é compra agora? Na média. Onde é que o preço para? Na média. Aí você vê ele caracterizando o quê? Ele fez perna 1 para cima, testa o fundo. E agora? Rompeu o topo. Você vai achar que vai como? Aí agora, olha como ele vai indo.
Devagar, mas constante, ó. Rompeu o topo, ó. Você consegue ver todos os tempos gráficos alinhando. Ó. Você sabe que os 5 minutos apontou para cima. Você sabe que esse cara está em tendência. Esse que está rompendo o topo aqui, tá certo? Ó. Rompeu o topo. E aí, olha dentro dele. Ó. Tiro para cima, duas velinhas para o lado. Tiro para cima. Olha os máximos de 5 minutos sendo acionado. Cai aqui. Ó. Vê se ele rompe fundo alguma vez. Se não dá para ter uma referência de aonde que muda o comportamento. Vê se ele rompe fundo. Se não dá para ver. Fala para mim assim. É uma questão só de oportunidade. E eu estou esperando que o mercado entre em tendência. E eu estou esperando que ele consiga marcar claramente esses pontos para mim. Eu sei se vão acontecer? Não sei. Agora, eu sabia onde esperar, eu sabia o que ele tenderia a fazer, eu sei onde eu poderia iniciar a compra, sei qual é o padrão que ele vai fazer, sei do VWAP, a primeira... Você tem alguns pontos, algumas ferramentas, você tem armas para poder fazer as suas operações. Qual o tamanho do lote? Cara, tem de todos os tipos. Tem trade bom, trade ruim. Tá certo? Para scalper, o Vitor Oliveira, eu faço muito as compras aqui. Ó. Uma compra mais tranquila seria na média móvel. Então o preço caiu aqui, eu compraria 30% da minha mão aqui neste rompimento aqui, que eu vou destacar em vermelho, eu completaria. Aí você vai falar, completaria aí sim, que aí eu coloco o meu stop aqui, total. Aí você vai falar assim, tá, porra, você acertou? Provavelmente, mas quem me acompanha ela sabe do que eu estou falando, né? Precisa também conhecer um pouco o trabalho de quem tem experiência, né? Uma das coisas que eu aprendi na vida foi assim, eu sempre gosto de aprender vendo os outros fazer, né? Eu tenho uma facilidade de achar difícil algo que eu não conheço, ou, por exemplo, você é um profissional de qualquer área, aí você fala para mim um absurdo que eu não conheço. Não conheço. Eu falo, puta, que difícil. Mas eu sou um cara muito esforçado. Se eu ver aquilo acontecendo, eu acabo aprendendo, tá certo? Então, para e pensa o seguinte. Em 1980 e pouco, a teoria popular dizia que um homem não conseguiria correr os 100 metros rasos em menos de 10 segundos nunca na vida, nunca. Veio um americano, se eu não me engano foi o Ben Johnson, em 1982, 81, 83, alguma coisa assim. Ele foi lá e foi o primeiro homem a quebrar todo mundo que falava o seguinte: não dá para ganhar dinheiro no day trade, não dá para correr abaixo de 10 segundos, 100 metros. Um homem nunca será possível, não dá para ganhar no day trade. Bem, naquele mesmo ano que ele quebrou o recorde, correu abaixo dos 10 segundos, mas 3 pessoas conseguiram correr abaixo de 10 segundos. Qual a importância de você acompanhar uma pessoa que sabe fazer, que tem experiência, que viveu? É o exemplo, gente. Se vocês não tiverem o exemplo, vocês nunca vão poder sonhar maior, entendeu? Porque vocês ficam dentro da caixinha de vocês e não tem nem a menor noção do que é possível e do que não é possível. Fora que vocês limitam a criatividade de vocês porque vocês poderiam ser muito melhor do que eu em operação, porque vocês podem ter mais capacidade, podem ver coisas que eu não vi, que eu não tive a capacidade de ver, e podem se tornar muito maiores em tudo na vida. Então, não ignorem, não vão conhecer, entendeu? Parem de ficar falando aquilo que vocês não conhecem, não dominam, taxar como bom ou ruim. É ruim isso porque você se limita. Você vive numa caixinha quadrada que só tem 4 paredes. Isso é ruim demais, entendeu? Então, o exemplo é uma boa referência para você saber o que é possível e o que não é possível, para você conhecer as suas possibilidades, onde que você vai encontrar suas limitações. E isso
é uma coisa que você tem que ter não só para o trade, mas para a tua vida. Porque senão você vai ser limitado, vai ser um cara que as pessoas não vão dar valor, porque pô, o cara estagnou, não para, não sai daquilo, não aprende, não muda, não evolui, né? A gente tem que evoluir o tempo todo. Então, a minha sugestão é que vocês vão lá me acompanhar na sala da Clear. Ah, só vamos ganhar? Não, porra nenhuma. Vamos perder. Tem dia que é feio mesmo o negócio. Ontem mesmo o dólar estava do demônio. Tem dia que não dá. Tem dia que você vai perder como qualquer um que opera. Senão não dá, né? Só oferta, fica difícil, entendeu? O Rodrigo Domingues falou que valeu a pena ter trocado o cinema com a noiva. Ô, louco, maluco. Eu não trocaria uma mulher por nunca, não. Pode falar o que for. Cara, porque eu gosto de mulher, hein? E eu gosto. Gente, eu acho que o tempo estourou. Não dá para estender muito mais. Eu até sugiro um próximo evento, e aí só vim com mais operacional, com simulações. Mas eu vou fazer uma dica. Eu tenho no meu canal do YouTube diversas operações, a grande maioria de venda, porque eu adoro vender, eu só consigo vender, gente. Eu tenho paixão por venda. Consigo extrair meu dinheiro, mesmo com o mercado subindo, com venda. Hoje mesmo fiz a meta na venda. Vendi na abertura. 785, para zerar no 550, deu certo. Pus o meu dinheiro no bolso, depois subiu, eu não estou nem aí se vai subir, se vai cair, se a tendência de cair. Já fiz o meu, obrigado, até amanhã. Isso é uma política que eu acho que vocês têm que ter, entendeu? Rafael, se eu estender daqui para frente, vai muito longe. Eu continuo. Depende de Não, você. não, a gente já tem que encerrar. Infelizmente, o pessoal aqui tá falando um monte no chat que iria até meia-noite, até às 11h30. Pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar mesmo a webinar de hoje. Foi a mesma coisa semana passada. Não tem como, o Igor tá dando uma baita palestra aqui para vocês. Eu sei que é difícil, né? Foi a mesma coisa semana passada, mas a gente vai conversar para a gente estar voltando, quem sabe fazer uma segunda edição. Já teve gente aqui que deu várias ideias para a gente trabalhar aqui com o Igor. Aí você tá vendo, né, Igor, as mensagens subindo ali enlouquecidas, né? Tem até quase choro com isso aí, porque é muito gratificante, viu, Rafael? A gente trabalha muito tempo no mercado e eu tento passar a realidade. Porque eu não estou passando que é fácil, eu estou falando que é difícil pra caralho, e se você não der mole, vão tomar teu dinheiro. É simples assim. Sim. Só que você tem como eliminar alguns problemas e tem mais uns 50 ou 60 que a gente tem que corrigir, gente. Atitude, manter o psicológico em dia, isso aqui é só o começo, mas para mim, quando eu pus essas médias, quando eu ponho o value up, eu sei que é só uma operação ou duas que vai dando dia, é o ponto. Eu quero o ponto específico. A média tem que estar. Faltou o MACD que eu não trouxe para cá, porque não é que não tinha pronto, é que vai ficar muito extenso, tem muito conteúdo. Entendeu? E aí eu volto quando for preciso. Eu adoro fazer isso e eu gosto muito de fazer esse tipo de evento. Eu queria até pedir para depois você deixar o pôr no meu YouTube lá, eu queria pedir o arquivo para mim subir lá, porque eu não gosto de pôr playlist, o link, entendeu? Ah, não, eu queria sim. subir lá para deixar lá o vídeo mesmo, porque fica lá para o pessoal assistir. Normalmente a gente faz material gratuito, né, Rafael? Faz já 2 anos que eu não dou um curso. Estou dando um curso agora com o André. Não estou vendendo o curso, gente, porque já encerrou a inscrição. Deram 400 pagantes. Eu agradeço imensamente a valorização das pessoas que adquiriram o curso. Mas dizer assim, uma das coisas que a gente tem que ter aqui, ontem eu fiz um evento, o webinar do curso, né? E aí, em determinado momento, eu falei, quanto tempo você demorou para obter consistência? Aí eu falei para o André, assim, na hora, para os meninos que estavam lá no curso, pô, eu demorei 3 anos para ganhar consistência. O André falou assim, pois é, eu demorei 6. E aí, de repente, ele fez uma alusão, ele falou assim, eu demorei 6 para me formar engenheiro. Bem, porra, o cara vai se formar engenheiro, vai estudar, vai ser médico, advogado, o que for. Ele vai demorar 5 anos para adquirir um canudo. Depois desses 5 anos estudando, para ele talvez chegar ao capacidade, a experiência, o voto de confiança que vocês me dão, tá certo? Para a pessoa chegar e adquirir tudo isso, às vezes leva mais 10, 15 anos para a pessoa se tornar um advogado prime, um médico top, um cara que vai ser, entendeu? Precisa de muito tempo, precisa acumular conhecimento. Então, não tenho isso como
eu vim ganhar dinheiro na bolsa como facilidade. Pô, porque não é fácil. Se você vier achando que é facilidade, você vai se desiludir muito rápido, igual todo mundo, né? E tem um outro detalhe. Não se deixe levar pelo que os outros falam, entendeu? Eu acho que eu era um cara que não tinha nada, morava na periferia e me apresentaram o bolso. Eu gostei. E eu não me conformei enquanto vendo que a análise técnica funcionava, as coisas funcionavam, mas eu não conseguia ganhar dinheiro. Eu briguei demais comigo mesmo para chegar e obter sucesso. Agora, não cai nada do céu, não tem lanche grátis, não tem dó de você. Ninguém vai ter dó. Vão sempre te pagar da pior maneira os seus erros aqui, entendeu? Você vai ser cobrado e cobrado duramente. Não por mim, não pelo mercado, por você mesmo. Quem erra é você, quem clica no botão é você. Comprar ou vender, as suas decisões. São duas coisas que eu vou dar de conselho para vocês. Primeiro, não é estudar, não é dedicação que é importante. É o entendimento. O entendimento é maior. Porque assim, eu conheço muita gente que se dedica, que estuda, até as altas horas. Você tem que procurar entender essa merda como funciona. Você entender regras cruciais. Não é dedicação, não é estudar até as 4 da manhã que vai fazer você ler todos os livros, não é isso que vai dar dinheiro. Tá? E o segundo conselho é que vocês levem isso como algo que vai poder mudar a vida de vocês, não em um dia, uma semana, um mês, 2. Porque senão é muito fácil se decepcionar aqui no mercado, entendeu? Porque às vezes fica difícil, tem dias muito tumultuados, tem dias que você vai perder muito dinheiro, se você não soubesse conter, se dá tempo, você não vai conseguir nem passar pelas experiências que vão poder te proporcionar você se tornar um investidor, um trader de sucesso, entendeu? Alguém realizado. Rogério Esteves. Bem, gente, eu tô aqui, acabado aqui, mas tranquilo. Igor, então já posso. Eu preciso passar só algumas informações pro pessoal que está na sala. Pode, fica à vontade. Aí eu vou passar aqui as últimas informações aqui, pessoal. E só até pegando o gancho ali desse baita ensinamento, esse baita pensamento, até saindo um pouco da parte prática do mercado que o Igor acabou de passar pra gente. Eu vi aqui bastante nas mensagens de hoje e das últimas webinars, o pessoal falando muito sobre possibilidade de ter ganhos consistentes, sobre... Hoje, né, não vou lembrar o nome agora, eu respondi umas 3 mensagens aqui só falando sobre viver do mercado. A questão é que a gente vê muitas pessoas que têm sucesso e muito mais ainda pessoas que não têm sucesso, né? E é que nem o Igor falou, né? Ele deu ali como questão de exemplo, né? O tempo que precisa só para você ter uma consistência básica, né? Mas o que eu quero deixar para vocês, que eu vejo muito, né? Eu lido com muitas pessoas que atuam no mercado. A gente, por ser uma plataforma de software, né? A gente tem muita ligação. É que o mindset também é importante, pessoal, né? Vocês têm que estar com uma mentalidade preparada para ter falhas e para ter vitórias, tá? Então, às vezes vocês vão encontrar coisas que vão ser difíceis, né? Nem todo dia o Igor fracasso faz parte de uma construção do sucesso. Se você não errar, você não aprende. Exatamente, né? Todo trader de sucesso, na verdade, eu gostaria de saber de um trader que não teve sucesso. E não só trader, né? Tem várias figuras, né, que a gente conhece no mundo, né? Pessoas ícones, assim, que se for avaliar a história dessas pessoas, vocês vão ver que elas passaram perrengue e, inclusive, falharam muito. Né? Então, o mindset, né? Vocês colocarem na cabeça que vocês vão ser capazes de conseguir, de ir em frente, independente do que enfrentar, é importante. Tá, pessoal? Vou passar aqui as últimas informações para vocês.